Arquivos proibidos. O dossiê oculto dos OVNIs revelados por décadas, os governos negaram. Cientistas zombaram. Testemunhas foram silenciadas, suas reputações destruídas, seus arquivos apagados. Mas há um ponto em que o segredo se torna tão grande que o próprio sistema que o criou não consegue mais contê-lo. É nesse ponto que as verdades começam a vazar, em fragmentos, memorandos, vídeos tremidos, fotografias borradas, relatórios desclassificados. Verdades que, somadas, formam um retrato aterrador. Não estamos sós, e nunca estivemos. Este é o dossiê que jamais deveria ver a luz do dia. O compêndio de 6 revelações que escaparam dos cofres mais profundos da Terra. Cada uma delas foi negada, desmentida, esquecida e depois confirmada. O resultado é uma história que une governos, generais, cientistas e entidades não humanas em uma teia de silêncio e poder que se estende por mais de 7 décadas. O programa secreto AATIP. Quando o Pentágono olhava para o céu, o ano era 2007. Enquanto o mundo acompanhava guerras e eleições, nos subterrâneos do Pentágono nascia um projeto com nome burocrático e objetivo inconfessável. AATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program. Oficialmente, era apenas uma análise de tecnologias aéreas emergentes. Na prática, era um programa ultra-secreto para investigar OVNIs. Documentos liberados em 2017 mostraram que o AATIP funcionava sob contratos milionários com a empresa de um ex-senador, Harry Reid, e com cientistas ligados ao Departamento de Defesa. O foco, estudar objetos que se moviam sem propulsão visível, com aceleração instantânea e capazes de desaparecer do radar. Foi nesse contexto que surgiram os vídeos que mudaram tudo. O Tic Tac UFO, captado por pilotos da Marinha em 2004, mostra um objeto branco, liso e sem asas, que executa manobras impossíveis, de 0 a milhares de quilômetros por hora, em frações de segundo. Outros vídeos, como o Gimbal e o Go Fast, mostram esferas luminosas e discos se movendo de forma que desafiam qualquer tecnologia terrestre. Por anos, o governo negou a autenticidade. Até 2020, quando o Pentágono confirmou oficialmente que os vídeos eram reais e faziam parte de uma investigação ativa. O que antes era teoria conspiratória tornou-se fato. A maior potência militar do planeta admitiu não saber o que está cruzando nossos céus. Os relatórios do AATIP falam de algo ainda mais perturbador: interações biológicas. Em anotações vazadas, menciona-se que alguns militares, expostos a campos energéticos desses objetos, sofreram alterações celulares, queimaduras de radiação e mutações genéticas leves. Essas informações foram enterradas sob sigilo, classificadas como ameaças aeroespaciais não convencionais. Roswell, o dia em que o véu rasgou. A humanidade aprendia a conviver com o medo atômico. E em um rancho desértico de Roswell, Novo México, algo caiu do céu. O que se sabe hoje é que o exército chegou antes da imprensa. Fotografias mostram homens uniformizados recolhendo fragmentos metálicos que não se dobravam, não queimavam e pareciam membranas inteligentes. O comunicado oficial do 500º ONU no grupo de bombardeio dizia: as Forças Armadas recuperaram um disco voador. Horas depois, a nota foi retratada. Teria sido apenas um balão meteorológico. A imprensa obedeceu e o caso foi encerrado. Mas dentro de bases militares, algo foi transportado em caixas metálicas para o campo aéreo de Wright-Patterson, em Ohio. Documentos do FBI liberados décadas depois mencionam explicitamente discos voadores e corpos de pequenas dimensões recuperados. Nos anos 1990, um novo relatório da Força Aérea tentou encerrar o assunto, dizendo que os corpos eram bonecos de testes. Contudo, ex-funcionários e pilotos aposentados
Afirmaram ter visto seres de pele cinza, olhos grandes e estrutura óssea delicada, mantidos em câmaras frias. Em 1995, o chamado filme da autópsia alienígena apareceu, desacreditado por muitos, mas confirmado parcialmente por alguns técnicos como contendo detalhes anatômicos impossíveis de serem falsificados na época. Hoje, sabe-se que partes dos destroços de Roswell foram estudadas sob contratos secretos da Lockheed Martin e da Wright Labs. Relatórios de metalurgia descrevem materiais com memória de forma e composição atômica desconhecida. Nenhum país até hoje reproduziu tais ligas. Roswell foi o ponto de ruptura, o momento em que o governo entendeu que o fenômeno era real e que, acima de tudo, precisava ser controlado. O testemunho de 2023, corpos não humanos e naves recuperadas. O mundo mudou em 26 de julho de 2023. Pela primeira vez, o Congresso dos Estados Unidos realizou uma audiência pública sobre fenômenos aéreos não identificados, UAPs. 3 testemunhas chocaram o mundo. Entre elas, o ex-oficial de inteligência David Grush, que declarou sob juramento que o governo americano mantém programas secretos de recuperação e engenharia reversa de naves não humanas. Ele afirmou que corpos biológicos não humanos foram encontrados junto aos destroços de tais naves. Grush explicou que há empresas privadas contratadas para esconder a tecnologia fora do alcance de qualquer controle legal. Seu testemunho foi apoiado por pilotos da Marinha, como Ryan Graves e David Fravor, que também relataram encontros diretos com objetos impossíveis. Documentos e imagens apresentados na audiência mostram UAPs captados por sensores infravermelhos, radares e câmeras militares simultaneamente, confirmando que não eram ilusões ópticas. Quando questionado se poderia mostrar provas físicas, Grush respondeu: "Posso fornecer essas informações em uma sessão confidencial. Elas envolvem locais e pessoas ainda vivas." A resposta foi o suficiente. O mito dos discos voadores se tornou realidade institucional. O que antes era risada tornou-se relatório de segurança nacional. O Majestic 12, o Comitê Invisível. Entre as décadas de 1940 e 1960, circulavam entre agentes da CIA e oficiais do Exército documentos marcados com um selo misterioso, MJ-12. Supostamente criado por ordem do presidente Harry Truman em 1947, o Majestic 12 seria um comitê de cientistas e militares encarregado de estudar as visitas extraterrestres e decidir o que o público poderia ou não saber. Embora o governo negue sua existência, o FBI admitiu ter investigado documentos autênticos relacionados ao grupo. Um dos memorandos dizia: "Recuperamos tecnologia não terrestre. O sigilo é prioridade máxima." Nos círculos ufológicos, há uma teoria ainda mais audaciosa. O presidente Dwight Eisenhower teria se encontrado com seres não humanos em 1954, na base aérea de Edwards, Califórnia. O encontro teria resultado em um acordo de troca tecnológica, acesso à engenharia deles em troca de permissão para observarem o comportamento humano. Muitos consideraram o mito uma invenção, até que documentos desclassificados do projeto Aquarius e Blue Book mostraram reuniões sigilosas de Eisenhower com visitantes não identificados. Nenhum registro indica quem eram. Fotografias, supostamente tiradas na época, mostram luzes triangulares sobre a base, e transmissões de rádio gravadas por radioamadores captaram frequências incomuns nos mesmos horários. O MJ-12 teria coordenado a transferência de destroços para a Área 51, no deserto de Nevada, e supervisionado o que se tornaria o embrião do projeto de engenharia reversa que alimentou a corrida tecnológica das décadas seguintes. Se o Majestic 12 realmente existiu, ele foi o elo entre o segredo e o poder, e seu legado ecoa até hoje nas sombras das agências modernas.
As revelações do Chile e do México, a verdade vista por lentes militares. Nem todas as verdades vieram de Washington. Em 2014, o governo chileno, através do Comitê de Estudos de Fenômenos Aéreos Anômalos, CFAA, divulgou um vídeo captado por uma aeronave da Marinha. O objeto metálico registrado emitia uma substância gasosa e desaparecia repentinamente, sem sinais de propulsão. Peritos analisaram os dados de radar. O objeto estava lá, mas não tinha transponder, não respondia a comunicações, nem apresentava rastro térmico. O relatório final do CFAA, assinado por generais e engenheiros, concluiu: o objeto observado possui características incompatíveis com qualquer aeronave conhecida, classificado como fenômeno aéreo não identificado. Enquanto o Chile surpreendia o mundo com transparência, o México seguia o mesmo caminho. Em 2004, o Ministério da Defesa publicou filmagens feitas por um avião militar equipando câmeras infravermelhas FLIR. As imagens mostravam 11 esferas luminosas voando em formação sobre Campeche, detectadas tanto visualmente quanto por radar. Análises posteriores confirmaram que não eram meteoros, aviões, nem lanternas. O fenômeno durou mais de 30 minutos. Os pilotos relataram sensação magnética no ar e interferência nos instrumentos. Pela primeira vez, 2 governos latino-americanos admitiram oficialmente o contato com fenômenos inexplicáveis. As imagens tornaram-se virais e provocaram pânico em agências norte-americanas, que pressionaram pela retirada do material. Mas já era tarde. As provas estavam no domínio público. O renascimento do segredo, NASA, a AARO e as revelações de 2024-2025, quando o Pentágono criou o AARO, All Domain Anomaly Resolution Office. O nome parecia genérico, mas por trás da burocracia havia algo novo: a admissão de que os objetos não se limitavam ao espaço aéreo. O AARO foi encarregado de investigar fenômenos transdomínio, objetos que se movem do espaço para a atmosfera e para o oceano sem transição detectável. Relatórios internos falam de usos, Unidentified Submerged Objects, naves que mergulham nos oceanos a velocidades absurdas e desaparecem sem deixar ondas. Satélites da Marinha registraram deslocamentos anômalos em regiões próximas à Antártida e ao Triângulo das Bermudas, locais historicamente ligados a anomalias magnéticas. Em 2024, a NASA liberou um relatório surpreendente. Nele, reconhece que há materiais de origem tecnológica não humana sendo estudados em laboratórios contratados. Os nomes dos institutos foram ocultados, mas o texto menciona ligações com fragmentos recuperados de incidentes aéreos não explicados. Quase ao mesmo tempo, o AARO revelou que estruturas anômalas na Lua e em Marte estão sendo reavaliadas com novos algoritmos. As imagens, antes tratadas como erros de sombra, mostram formas geométricas e simetrias compatíveis com construções inteligentes. Um relatório complementar fala de padrões de energia e campo eletromagnético detectados na superfície lunar, variações que não podem ser explicadas apenas por radiação solar ou atividade geológica. Em 2025, vazaram documentos internos do Pentágono mencionando a expressão tecnologia de origem não humana em custódia dos NEN-EUA e aliados. Os trechos sugerem cooperação internacional para entender o material, mas deixam claro que o público não está preparado para as implicações filosóficas e religiosas. Essas palavras ecoam um temor antigo, que o contato já ocorreu, e foi silenciado para preservar o controle sobre a humanidade. As sombras entre as estrelas. Reunindo os 6 casos, forma-se uma linha quase invisível, mas coerente. Desde 1947, algo maior que as nações têm observado, interagido e, em alguns momentos, interferido.
O progresso tecnológico explosivo das últimas décadas, os saltos científicos inexplicáveis, as comunicações instantâneas via satélite, tudo isso parece ecoar as descrições dos programas secretos. Em entrevistas vazadas, cientistas que trabalharam em laboratórios de defesa afirmam que as tecnologias de fibra óptica, chips miniaturizados e ligas leves foram inspiradas em materiais de origem não terrestre. Coincidência ou não, esses avanços surgiram logo após os primeiros relatos de recuperação de naves. Nos bastidores, há relatos de que contatos diplomáticos com seres não humanos continuam até hoje, mantidos sob protocolos de segurança máxima. Alguns descrevem essas entidades como antigos habitantes da Terra, que se refugiaram sob os oceanos milênios atrás. Outros as veem como viajantes interdimensionais, observando o planeta como parte de um ciclo cósmico. O ARO, a NASA e outras agências afirmam que ainda não há provas de origem extraterrestre. Mas os documentos dizem o contrário. Memorandos internos do Departamento de Defesa incluem termos como tecnologia recuperada, materiais metamórficos e fenômenos biológicos não humanos. Nos fóruns mais sombrios da internet, ex-agentes anônimos afirmam que há uma data marcada para a revelação total. Não por escolha humana, mas por inevitabilidade. Algo está se aproximando. E o sigilo, dizem eles, já não pode ser mantido. Epílogo, o último segredo. Há uma frase recorrente nos documentos liberados. A verdade não está lá fora. Ela sempre esteve aqui. Os fragmentos metálicos, as imagens borradas, os relatórios confidenciais, todos apontam para uma conclusão desconfortável. O fenômeno é real, antigo e integrado à história humana. Talvez os deuses das antigas civilizações fossem apenas os primeiros visitantes. Talvez o próprio progresso humano seja um projeto supervisionado de longe. Quando a NASA e o Pentágono admitem que não compreendem o que veem, algo profundo se move na consciência coletiva. Porque se eles, com todo o poder e tecnologia, não sabem o que está cruzando nossos céus, então quem sabe? E talvez essa seja a maior verdade de todas. O segredo nunca foi sobre os objetos. Foi sobre nós, sobre nossa incapacidade de encarar o que sempre esteve à vista. Os arquivos proibidos continuam sendo abertos, um a um. E a cada nova página, uma nova pergunta ecoa no silêncio das estrelas. E se o contato já aconteceu e nós apenas não percebemos?